tarde a todos, né? De início, eu quero também parabenizar a Abrapac pela iniciativa, pelo evento, um nível extraordinário, né? E uma responsabilidade tremenda para nós que temos que suceder palestrantes como o astronauta Marcos Pontes. Aliás, até ingrato na missão, mas é um desafio, como ele mesmo disse, né? Temos que buscar os desafios, buscar nos superar. E essa palestra, tenho a certeza, vai ser um momento desses para mim, né? Mas, continuando então a apresentação, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e parabenizar a Abrapac pela iniciativa. Alto nível técnico, engrandece a aviação, prepara melhor os aviadores, né? E todos a comunidade aeronáutica. Isso é muito importante. Então, eu vou ter que andar relativamente rápido, porque o conteúdo é extenso, ou relativamente extenso, e importante. Eu acho que essa é mais uma oportunidade que nós não podemos deixar passar, no sentido de conscientizar cada vez mais a comunidade aeronáutica sobre esse outro lado aqui, né? Bem terreno, bem realista, e que muitas vezes se manifesta quando o melhor dos sonhos não ocorre, né? Ou o pior dos pesadelos ocorre, né? Que é um acidente aéreo, e nós sabemos disso na comunidade aeronáutica. Então, eu acho bastante importante passar por os pontos, então eu vou tentar imprimir a velocidade necessária para conseguir isso. Me desculpem se for um pouco rápido. E é por isso que desde já me coloco à inteira disposição de qualquer um aqui, seja logo depois da palestra, seja depois por e-mail, qualquer outra forma de contato, para esclarecer qualquer tema, para que a gente possa se aprofundar. É um tema que eu já lido há bastante tempo, sou aficionado, gosto muito, tenho estudado e tenho procurado passar o pouco que tenho conseguido aprender ou acumular em experiência, tanto acadêmica quanto profissional na área, tá? Então, o sumário simples, né? São 5 pontos aí a passar, o contexto atual, fazer uma comparação aí entre essas denominações acidente e sinistro aeronáutico, mas depois discorrer mais a respeito do fenômeno em si, falar sobre investigação criminal e investigação CIPAE, traçar um paralelo para que a comunidade aeronáutica tenha cada vez mais consolidada quais são as características de uma e outra investigação, como elas se comunicam e como elas se respeitam e se conduzem. Vamos falar de 2 exemplos concretos, né? Os outros ali podem esquecer, porque não há tempo. Então vamos falar do caso TAM 354 e do caso NOAA 4896 e depois um slide de conclusão, tentando condensar as principais mensagens que a gente vai desenvolver ao longo dos 41 minutos. Tá? Contexto atual. Apesar de a gente estar entre aviadores ou a comunidade aeronáutica, eu acho que é útil, que é importante a gente falar um pouquinho de contexto, né? Então a gente sabe que a aviação experimentou grande desenvolvimento, especialmente nos grandes conflitos mundiais, né? E especialmente no segundo grande conflito mundial, ela já tratou de se organizar, de se consertar. Isso foi uma iniciativa muito positiva de todos que atuam nesse modal de transporte e que gerou, né, um órgão internacional que todos conhecemos hoje, a OASI ou ICAO, e que esse órgão realmente tem desenvolvido um grande trabalho no sentido de padronizar, de garantir um desenvolvimento mais ordenado, mais uniformizado, com meio de transporte que tem uma vocação de interligar países, uma vocação internacional absolutamente inerente, né? Isso é fácil de se perceber. Além disso, dentro de contexto, que é importante a gente ter em mente, a tal da definição do sistema sociotécnico complexo, né? Quem gosta um pouco mais do tema e já se aprofundou em leitura, seja de James Reason, de Sidney Dekker, são nomes que transitam muito bem nesse assunto, né? Quase sempre se fala, né, da aviação como sistema complexo, né, o sociotécnico complexo. E geralmente se identificam os 3 primeiros elementos aqui, né? Muitas partes e interfaces envolvidas, dinamismo de eventos e possibilidades de dados incertos. Os 2 adicionais aí são criação minha, né? Sem nenhum tipo de grande rebuscamento intelectual, mas enfim, na aviação a gente ainda tem riscos inerentes e de consequência de grande magnitude, eu falei em termos de severidade, né? Ainda bem que nós conseguimos manter a probabilidade em níveis bastante baixos, com todo o amadurecimento doutrinário, normativo, tecnológico, né, e procedimental. E temos também o desenvolvimento, então, de contínua e densa doutrina e normatização nacional e internacional sobre o tema. Eu acho que esses 2 pontos também estão dentro desse conjunto de complexidade da aviação e são pertinentes
a gente tem em mente a partir do que a gente vai continuar falando na apresentação. De outra parte, eu gosto de colocar também nessa parte contextual o que em termos de sociedade e comunidade jurídica se pensa. E a gente vive uma era de fortalecimento de direitos e garantias individuais, e que no nosso caso se expressa por uma garantia da incolumidade física e psíquica dos usuários e profissionais da aviação e de terceiros sobrevoados no solo. Além disso, temos um ambiente também de fortalecimento e defesa jurídica dos interesses difusos e coletivos. Quem basicamente faz isso é o Ministério Público, né? E procura aí, né, garantir um transporte aéreo eficiente e seguro. E são também dos sistemas de safety. E a demanda social crescente, ou as demandas sociais crescentes por transparência, publicidade e responsabilidade. Vivemos a era da informação tecnológica, em que a informação se espraia muito rapidamente e as pessoas cada vez mais então criam essa necessidade também. É um fenômeno que se autoalimenta, né, e que se autodesenvolve, no sentido de publicidade, transparência, fluxo de informações. Então isso tudo interfere nesses sistemas de investigação, especialmente de fatos tão marcantes, tão impactantes como são os acidentes aéreos quando acontecem. Então, passando agora aí, acidente e sinistro aeronáutico. Primeiro, por que essa dualidade de designações? Primeiro, porque acidente é uma designação bastante comum no meio aeronáutico e sinistro aéreo é a designação jurídico-penal do mesmo fato, vamos assim dizer. Por isso que eu faço esse paralelo para a gente lembrar sempre que nós estamos trabalhando exatamente assim, nesse conhecimento paralelo, nessa conjugação de áreas que se projetam sobre o mesmo episódio, sobre o mesmo fato. Então, quais são os principais eventos investigados? A gente já investigou outros, né? Mas através da Polícia Federal, através de inquéritos policiais federais, eu já pude participar, ora como presidente, ora como mais uma autoridade policial atuando no caso, desses acidentes que são assim, os de maior repercussão. Há alguns outros de menor repercussão que talvez não valha a pena trazer. Por uma falta de tempo também, eu não posso repassar cada um. Os dados baixos estão aqui, todos vão se lembrar, quem é da comunidade aeronáutica fatalmente vai se lembrar. Eu só vou contar um detalhe, no caso do Air France 447, por exemplo, muita gente pode falar, pô, mas por que o inquérito no Brasil, esse avião caiu no Oceano Atlântico, um avião francês, o BEA, o órgão francês, ele fez a investigação preventiva, mas como essa aeronave partiu do Brasil e não se tinha ao certo quando o fato aconteceu, como o fato aconteceu, por cautela se instalou um inquérito aqui também para avaliar todas as condições da decolagem daquela aeronave, do período que aquela aeronave ficou no Brasil, para enfrentar a questão de um possível ato terrorista, de um possível ato de interferência ilícita ou algo que se equiparasse a isso. E na realidade, sobre esse caso, acabaram tendo dois inquéritos, porque eu atuei especialmente no segundo, foi instaurado lá em Recife, por conta de um engenheiro aeronáutico aposentado alemão, que trabalhou no projeto do A330 e que tinha umas teses de que determinados softwares já originais da aeronave tinham algum tipo de contradição e poderiam algum dia dar um problema no sistema de navegação da aeronave e talvez causar isso, um acidente como esse. E ele levou essa preocupação para o Ministério Público Federal, que atua lá em Pernambuco na época, e o Ministério Público Federal tomou o depoimento dele e despachou para a Polícia Federal para instaurar um inquérito com base naquela notícia. E aí a gente foi para lá para desenvolver alguma coisa sobre isso, mas logo depois houve o encontro dos gravadores de voo e a divulgação já mais aprimorada do que havia ocorrido naquele caso, já despancou essa tese, aquele inquérito evidentemente não foi para frente. Mas é só um dado curioso desse caso aí também, para entender por que até no Air France 447 a gente, de certa forma, atuou com dois inquéritos diferentes. Bom, características gerais dos desastres aéreos. Como eu falei, essa palestra agora as coisas são infelizmente mais tristes, né? Porque a anterior foi muito animada, né? Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muitos pontos para a Abrapac pela personalidade que conseguiram trazer, espetacular. Mas vamos lá, realidade. Desastres aéreos interferem especialmente nesse evento. Primeiro, a prevenção, que é um grande desenvolvimento doutrinário, normativo e gerencial. O avanço tecnológico cada vez mais empurra para o homem, né? Os fatores humanos, a grande carga causal desses eventos. Causam grandes traumas de diversas ordens.
param países, né, quando acontece. Há um dever de verificação e responsabilidades quando isso acontece. Não é só investigação preventiva que deve acontecer. Em todo o país, quando ocorre um acidente aéreo, fatalmente responsabilidades advirão daquele acidente, daquele fato. Então os órgãos têm que fazer o seu trabalho também de investigação. Há peculiaridades em relação ao sigilo da investigação, o trato com a imprensa e o trato com as famílias, o impacto emocional é fortíssimo, a divulgação de mídia é fortíssima, então isso tudo requer atenção específica, conhecimento de quem vai lidar. E há um certo dissenso entre a comunidade aeronáutica e a comunidade jurídica no que tange à punibilidade nesses casos. Nós vamos falar um pouquinho mais disso à frente. Mas sobre essas peculiaridades eu gosto de contar um caso, vou procurar ser rápido, acredito que a maioria já conhece, mas porque é um caso impactante e que chama a atenção para essas peculiaridades que eu estou falando. Isso é uma cidade na Alemanha, no sul da Alemanha. Quantos aqui já sabem do que eu vou falar? Só o que já viu a palestra? Então eu estou bem. Então vamos lá, só que é um caso bastante triste. Não que os outros não sejam, mas esse especialmente. 1º de julho de 2002, Europa, 2 voos assinalados aí por um horário muito semelhante. Uma aeronave cargueira, um Boeing 757, ia de Bérgamo para Bruxelas, e um Tupolev 154 ia de Moscou para Barcelona. 45 crianças a bordo do Tupolev. Por quê? Era um voo de premiação. Os melhores alunos aí de uma cidade dos arredores de Moscou estavam sendo premiados com esse voo, com essa viagem para conhecer a praia em Barcelona. Esse voo atrasou 2 dias, no dia da decolagem mesmo, que decolando também, em termos de horário, se atrasou bastante. E aí quis o destino que essas aeronaves estivessem voando, então, em espaço aéreo europeu, à noite, no mesmo nível de voo e rumos convergentes, como a gente pode ver. Elas já eram equipadas com equipamento tipo TCAS. Basicamente, para quem não sabe, um equipamento que se presta a prevenir, né, a avisar e prevenir colisões. E esses equipamentos eles se conversam, né, eletronicamente, é claro, e emitem instruções para as tripulações sobre como proceder, para evitar aquele risco de colisão. Pois bem, o TCAS do avião americano orientou a sua tripulação a descer para evitar o choque, e o TCAS do equipamento russo orientou a tripulação a subir. Perfeito até isso, cada um tivesse seguido o equipamento, nada teria acontecido. O controlador de tráfego aéreo, que não estava ciente, não tinha ciência do que os TCAS informavam às suas tripulações, deu nenhum comando para o Boeing 757 e comandou a descida rápida para o Tupolev. A tripulação americana cumpriu, desceu, a tripulação russa ficou no dilema. O equipamento manda eu subir, o controlador manda descer. A praxe na Rússia naquela época, a ICAO ainda não tinha regulado corretamente como é que as tripulações deveriam se comportar diante de conflito de orientações entre equipamento e controlador de tráfego aéreo. A tripulação optou por cumprir o que o controlador falou. O resultado foi a colisão. 71 pessoas mortas. Cenas dramáticas, como sempre, né? E um dos familiares das vítimas do avião russo era esse cidadão, o Vitaly Kaloyev, e que perdeu nesse voo a esposa e 2 filhos. Tem muitos aspectos peculiares do crash site, da atuação desse cidadão no crash site, mas a gente tem que pular essa parte porque não há tempo. Resultado, um impacto emocional fortíssimo, absolutamente arrasador para qualquer pessoa. Assédio e especulações da imprensa sobre o comportamento do controlador de tráfego aéreo nesse caso. Muitas especulações. Essas especulações, somado a esse abalo emocional fortíssimo que esse russo sofreu, o resultado foi esse aqui. Então, no dia 24 de fevereiro de 2004, nós tivemos a 72ª vítima desse acidente aéreo. O russo foi à Suíça e atacou o controlador de tráfego aéreo, matando a facadas. Isso virou um filme,
recentemente, quem faz todo ambientado nos Estados Unidos, com algumas modificações na história. Quem faz o papel do russo é o Arnold Schwarzenegger. Quem procurar na internet aí vai encontrar. Então, nesse caso, o que nós tivemos? As mortes, como eu falei, e logo depois, então, da 72ª morte, o órgão de investigação alemão concluiu sua investigação e identificou o quê? Em linhas gerais, havia um controlador quando deveriam haver dois, e naquela noite uma série de manutenções estavam acontecendo sobre diversos equipamentos, reduzindo muito a consciência situacional do controlador, e o que é pior, sem ele saber qual era o grau de redução da consciência situacional dele em relação ao tráfego aéreo que ele estava coordenando, né? O grau de resposta, de acurácia e tempo de resposta dos equipamentos que ele estava manejando. E foi um momento de acúmulo de tráfego também, que ele estava tendo dificuldade para transferir o tráfego via fone para outro controlador, por conta de uma redução também do sistema de telefonia. Naquela noite, porque era uma noite tranquila, pouco tráfego, os gestores de manutenção da empresa resolveram concentrar uma série de serviços naquela noite. Então, em agosto de 2006, o Ministério Público Suíço apresentou denúncia contra 8 integrantes da empresa Skyguide, que era responsável pelo controle do tráfego aéreo, acusando tanto gestores quanto operadores pelo fato. O resultado saiu em setembro de 2007, com 4 condenados por homicídio culposo, todos gestores. Então aqui já vem também um gancho importante sobre a noção de acidente organizacional e como cada vez mais as investigações caminham, não para ficar focado só na conduta ali do executor, o cara que está cumprindo a tarefa ali na ponta da linha, o piloto, o controlador, o mecânico, o despachante operacional do voo, enfim, o meteorologista, mas envolve todos, inclusive a cadeia gerencial das organizações. Aí o memorial que foi feito no local em que as vítimas foram encontradas no solo, nessa cidade no sul da Alemanha, como eu falei. Então é um caso impactante, realmente um caso muito triste, e que nos chama a seriedade do tema e dessas peculiaridades que eu falei. Bom, então, agora um outro aspecto importante sobre isso. Quais são as normas penais no Brasil que se relacionam com sinistros aéreos? A gente tem, nas leis das contravenções penais, existem 2 contravenções simples, penalidade muito baixa, que estão relacionadas a dirigir, olha lá, sem ter a licença uma aeronave e praticar abuso na prática de aviação, que é voos rasantes em área indevida. Isso é uma tipificação até acanhada, porque a gente vive hoje para o grau de amadurecimento que a sociedade tem em relação aos riscos envolvidos com a atividade aérea. Então está em, não vou dizer desuso, porque desuso não revoga norma penal, mas é muito pouco praticado esses artigos. Hoje em dia, se a pessoa tiver uma conduta próxima do que está descrito aqui, a chance é muito grande dela ter a atitude dela classificada num outro tipo penal, que seria esse aqui. E esses aqui são os tipos penais que estão previstos no Código Penal, né? Incêndio em aeronave de transporte coletivo, incêndio doloso, quando a pessoa tem a intenção. Explosão em aeronave de transporte coletivo, quando a pessoa tem a intenção de causar essa explosão. Atentado contra a segurança do transporte aéreo, aqui é o que nos interessa. Então, ainda que a pessoa não tenha a intenção de derrubar um avião, mas se ela tiver a intenção de praticar qualquer ato que põe em risco uma aeronave, ela já pode ser enquadrada nesse tipo penal. Exemplo clássico, acadêmico e da rotina, infelizmente vivida hoje, é o laser. Tentar, de certa forma, dificultar o desempenho de uma tripulação, numa aproximação ou durante o voo, projetando o raio laser contra ali a cabine da aeronave. Parece uma brincadeira para quem está fazendo, mas não é. É enquadrável nesse artigo. Há um movimento mundial de enfrentamento dessas questões, porque esse problema tem ocorrido em vários locais. Já há tripulações até que tiveram lesões sérias, né, na visão por conta disso, e foi na Europa, não foi aqui. Então é um problema sério. E por fim nós temos a legislação penal especial, que são casos específicos. Nós temos aqui a lei de combate às drogas, que fala aqui, ó, condução de aeronave após consumo de droga. É um crime previsto na lei de combate às drogas, uma pena maior. Nós temos aqui 2 tipos penais previstos na lei de segurança nacional,
Então, para se caracterizarem, além da pessoa querer sabotar um aeroporto ou se apoderar de uma aeronave, para se enquadrar daqui, ela tem que ter algum fim revolucionário, vamos assim dizer, de uma forma bem simplificada. Tem que estar tentando interferir no sistema político do país, né? E por fim aqui, nessa lei mais recente de 2016, que trata de terrorismo no nosso país, nós temos a figura do porte e uso de explosivo, ou mesmo de sabotagem ou apoderamento de aeronave ou aeroporto. Então, se o motivo for terrorismo, causar impacto atemorizante num determinado grupo de pessoas para se atingir algum outro objetivo qualquer, por motivo de raça, discriminação racial, origem, cor, enfim, pode ser enquadrado aqui. Mas aqui é uma legislação penal especial, então, como eu falei, tem algumas condições especiais. O Código Penal é a legislação comum, né? E aqui a lei de contravenções penais, como eu falei, é algo já relativamente ultrapassado, dado o reconhecimento da importância da aviação e se evitar os riscos do transporte aéreo. Sei que é confuso isso, a ideia é só destacarmos o seguinte: quando um acidente acontece, nós temos investigações de âmbito administrativo e outras que são voltadas para instruir ações judiciais. A que a gente destaca aqui no âmbito administrativo é a que o CIPAER desenvolve, e no âmbito judicial é a que a Polícia Judiciária desenvolve. As outras podem ocorrer também. Essa aqui é a cargo da ANAC, para identificar eventuais infrações administrativas. Aqui, quando nós temos, por exemplo, um acidente ocorrendo com alguma aeronave pública, e aí eu me recordo dos meus tempos de Polícia Militar, e oficial da Polícia Militar, fico muito contente de ter um colega de turma aqui. A Polícia Militar, por exemplo, é um dos órgãos em que, se há um dano patrimonial a qualquer próprio da Polícia Militar, a regra é se instaurar uma sindicância para também se desenvolver a apuração e verificar eventuais responsabilidades a partir do que aconteceu. E por fim aqui o inquérito civil, é onde o Ministério Público, como eu falei no começo ali, exercita aquela defesa de direitos e garantias, na realidade de interesses difusos e coletivos, né? Então, quando um sinistro aéreo acontece, além da investigação criminal, não é incomum, ou seja, é comum o Ministério Público instaurar um inquérito civil para apurar fatos e depois propor ou uma ação civil pública ou propor um termo de ajustamento de conduta para o operador aeroportuário, para algum outro órgão governamental que naquele fato se percebeu não ter agido da melhor forma, né? Então é algo mais geral, né? Até se assemelhando um pouco a algumas recomendações de segurança operacional aqui que o CENIPA pode emitir. É uma área aqui que, de certa forma, se aproxima um pouquinho com o que o CENIPA o CIPAER tenta obter, que é uma melhoria do sistema como um todo. E na investigação criminal, então, que é aquela que nos cabe, qual é a síntese de mérito que a gente pode fazer? Como é que a gente, em linhas gerais, o que a gente faz? Isso aqui, né? A gente procura obter, construir e analisar todos os elementos de apuração pertinentes através de uma série de elementos aqui que a gente colhe ou encontra ou tem a ver com um acidente aéreo para atender, eu já vou atender, para atender especialmente os objetivos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 6º do Código de Processo Penal, para desvendar a autoria, materialidade, motivos, circunstâncias e consequências relativos a esse fato, né? Ou seja, a gente vai tentar ver se esse fato foi uma decorrência de atos dolosos, atos intencionais, se foi decorrência de atos culposos, não intencionais, eu vou explicar um pouco mais sobre isso logo na sequência, ou se não, se foi decorrência de caso fortuito, força maior, ou de condutas razoáveis, não culpáveis, ou seja, apesar de não terem sido perfeitas, eventualmente, as condutas das pessoas que estavam conduzindo aquela aeronave, ou que de alguma forma estavam interferindo naquela operação, e essa imperfeição entrou no encadeamento causal ali do resultado, não só porque foi imperfeita, será culpável, merecerá castigo, merecerá resposta penal. Isso é um ponto importante ser entendido, que não fica às vezes muito claro na comunidade aeronáutica, e eu vou explorar mais à frente. E a gente vê que a maioria dos casos acaba se encaixando aqui, né? No passado, quando fazia a instituição, a gente, quando adotava que, paralelamente à investigação ocorria a investigação do CENIPA e o inquérito administrativo. Nesse inquérito administrativo se
fazia política corrente sobre a carta e muitas das vezes eu participei disso. O senhor não está falando de queda administrativa, está falando de investigação administrativa, é isso? Não, na realidade o que acontece? O que aconteceu no passado estava preso a uma noção de que só existia crime num acidente aéreo quando tinha um ato doloso. Ou seja, se o cara estava transportando droga, se o cara queria matar alguém com aquele avião, se o cara estava armado dentro do avião, se foi um roubo do avião, isso era uma visão reducionista. Porque já desde aquela época existia a previsão de crimes culposos também. E quando um avião, quando uma aeronave se acidenta e pessoas morrem ou se ferem, a gente não pode, a priori, já excluir a possibilidade de uma conduta culposa. Aliás, é a maior chance. Mas por um certo desconhecimento, uma incapacidade dos organismos policiais de se navegarem nesse tema de investigação de acidentes aeronáuticos, a tendência era, se as autoridades aeronáuticas não detectavam ali algum ilícito doloso, como eu falei, droga, contrabando, armamento dentro do avião, alguma coisa do tipo, a polícia ou nada fazia ou aguardava a conclusão, entre aspas, do laudo da aeronáutica, para aí ver o que ia se desenvolver, né? Isso, dentro de um rigor técnico, estava errado, era aquém do que deveria ser feito. Porque quando um acidente acontece, repito, a gente não pode já de imediato excluir a possibilidade de uma conduta culposa envolvida com aquele acidente. Então, só por isso, nós devemos também desenvolver uma investigação e o mais independente possível da investigação se é, até para preservá-la e deixá-la fiel aos seus princípios. A gente vai explorar isso mais na frente. Na hora que eu vou fazer esse paralelo. Eu acho que mais à frente eu consigo completar a resposta. Isso, nós vamos falar agora, né? Então, sinistro aéreo culposo. Exatamente o que eu vou dizer aqui. Ó. O que o Código Penal fala? Quando é que ocorre culpa? Quando o agente que deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Isso ajuda bastante. São modalidades de culpa, as pessoas costumam definir imprudência como o imprudente é aquele que busca uma situação mais perigosa. O negligente é aquele desligado, desatento. O imperito é aquele que não se preparou, que não estava naquele nível de preparação mínimo que tinha que estar para desenvolver aquela atividade. Mas a melhor definição de culpa está no Código Penal Militar. E é essa que é utilizada por polícia, por juízes, por professores, por membros do Ministério Público, por todos os operadores do direito aí no Brasil que falam de crime culposo, falam disso. E isso é importante cada aviador saber. Cada piloto, cada controlador, cada mecânico. Ele pode ser considerado responsável por uma conduta culposa se essa conduta gerar um resultado danoso lá no final, um acidente, quando ele, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou prevendo, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Eu vou tentar traduzir isso. Primeira coisa, para se incorrer numa conduta culposa, a pessoa tem que descumprir um dever de cuidado. Onde é que estão previstos os deveres de cuidado de cada um? Nas leis, nas normas administrativas e às vezes até nas normas da sua própria organização, da sua empresa. Então é importante cada profissional de aviação ter minimamente esse conhecimento. O que o Código Brasileiro de Aeronáutica comete a ele como responsabilidade, o que os regulamentos da ANAC cometem a ele como tarefas ou responsabilidades ou decisões dele, e aí está o maior volume de informações, mas que tem que ser visitado pelo profissional da aviação, e também os regulamentos da empresa, a que ele está subordinado, para saber exatamente qual é o grau de responsabilidade dele, que situações estão realmente a cargo dele. Porque se acontecer um acidente com um avião, que ele for mecânico, que ele é o piloto, que ele for o controlador, enfim, que ele atuou, a investigação policial, criminal, vai buscar identificar isso, quais eram os deveres de cuidado objetivo de todas as pessoas que interferiram naquele voo, e saber quais foram cumpridos ou não. Na realidade, não de todas. Na realidade, primeiro a gente, evidentemente, tenta esclarecer o encadeamento causal. E aí a polícia fala em causa, não fala em fator contribuinte. Fator contribuinte é algo genérico e sem definição sobre importância causal ou não. A polícia não pode
ser genérica a esse ponto, ela tem que identificar a causa. Identificou o encadeamento causal, quais foram os fatos que, se eu retiro daquela sequência, o resultado final não aconteceria. Identifiquei quais são esses fatos. Aí eu vou ver, esses fatos derivam de condutas humanas? Sim ou não? Se sim, quem? Qual a conduta que ele deixou de cumprir? Ele era obrigado? Qual é o mínimo legal que ele tinha que ter observado nessa situação, para desenvolver essa tarefa? Ele observou? Sim. Então, está fora de responsabilidade. Não observou? Continua na linha de responsabilidade. Pode responder. Está aqui o dólar eventual, aqui, ó, assumir o risco. A diferença é tênue. No próximo slide eu vou explicar exatamente isso, e é muito importante. Aqui, ó, eu já vou adiantar pelo tempo, né? O que eu procuro demonstrar nessa tabela aqui? Nós temos aqui as diferentes posições subjetivas, ou seja, estado mental, situação com a qual a pessoa encara a sua atitude. Daquele que descumpre uma norma de cuidado. Aí qual pode ser a decorrência e como é que a comunidade aeronáutica vê essa conduta. Então vamos começar pela mais grave aqui. A pessoa descumpre uma norma de cuidado, prevendo o resultado que pode advir e faz isso querendo o resultado. Ela prevê e tem a intenção que o resultado ocorra. Ora, isso é um ato terrorista, por exemplo, né? É aquele que quer derrubar o avião. Aquele piloto suicida, Germanwings, por exemplo. Caindo aqui no nível de gravidade. Existe uma segunda etapa, um pouco abaixo, mas que ainda configura dolo eventual. É aquela em que o cara descumpre um dever de cuidado e ele prevê que aquele descumprimento pode levar ao resultado danoso, mas ele fica indiferente. Se comporta da mesma maneira. Dolo eventual. Ele assume definitivamente aquele risco. Crime doloso. Percebam aqui que na comunidade aeronáutica aqui, ó, o primeiro caso é ato ilícito, todo mundo acha que tem que ser punido. No segundo caso também, ato ilícito ou violação, enfim, pode variar aqui em relação à classificação, mas também o sentimento é afirmativo em relação à punição. Quando a gente salta para a terceira linha aqui, a coisa já muda de figura. E aí a gente tem o seguinte: aquele que descumpre a norma de cuidado, ele tem previsão do resultado, mas ele crê que o resultado não vai ocorrer. É aquele piloto mais arrojado, que confia nas suas habilidades e acha então que pode romper mínimos de procedimento, por exemplo, que ele se garante, ele é bom, tem experiência, dá para ir um pouco além. A norma fala para mim só até aqui, mas eu vou varar imediato porque eu me garanto que eu conheço a região, eu estou tranquilo, a máquina está na mão, né? Mas o acidente não vai acontecer, eu me garanto, mas acaba acontecendo. Então, nesse caso, a gente tem a culpa consciente, ou seja, ele não quer o resultado, mas ele descumpre uma norma sabendo que aquela norma poderia levar ao resultado. Mas ele crê que a probabilidade é tão pequena, ou que ele tem um domínio da situação, que ele acha que o resultado não vai acontecer, né? Percebam que essa diferença aqui entre dolo eventual e culpa consciente é muito tênue, é o que está passando dentro da cabeça do cara. E é muito difícil para a polícia, para o Ministério Público e para o juiz saber exatamente o que passou dentro da cabeça daquela pessoa naquele momento. Então, como é que se estima isso? Pelas características ali exteriorizadas da conduta, do fato, especialmente pelo grau de probabilidade assumido por aquela pessoa em relação àquele resultado danoso. Acaba sendo essa a linha de corte. Um caso muito interessante que isso foi discutido, não na aviação, foi naquele caso daquele índio que foi foi morto em Brasília por uns garotos que colocaram fogo nele numa praça lá em Brasília, né? A defesa dizia que foi culpa consciente, ou seja, eles queriam só brincar, assustar, só queimar o índio, mas não queriam a morte, né? Mas a morte é que veio por um descuido, né? E a acusação dizia que não, quem põe fogo em outra pessoa e nas condições que eles colocaram, é quase certo que vai levar à morte. Essa dúvida levou até um parecer bastante rico de um grande jurista, né, brasileiro, penalista, o Damásio Evangelista de Jesus, o professor Damásio, e ele confirmou muito claramente essa posição. A linha de corte acaba sendo a probabilidade assumida, e não tem um número posto ali, ó, abaixo de 50% culpa consciente, acima dolo eventual. Não, cada caso
vai ter a sua individualidade, cada julgador vai ter a sua tendência, porque o direito, por mais que a gente o procure tornar objetivo, ele vai ter sempre um certo grau de subjetividade das autoridades que estão lidando, de quem está julgando o caso. A gente pode ver quantas mudanças às vezes não ocorrem, né, em decisões ao longo de um processo, seja criminal, seja civil. Mas a linha mestra é essa. Então, descendo mais um nível aqui, a gente tem aquela situação em que a pessoa descumpre um dever de cuidado, mas ela não prevê o resultado, ou ela nem sequer toma consciência propriamente que descumpriu aquele dever naquele momento. A gente está dizendo aqui de culpa inconsciente, né? Ainda assim, pode caracterizar crime culposo. Mas aqui a comunidade aeronáutica já vê isso como erro. E aqui entende que a punição é negativa, né? Então aqui é um ponto de dissenso que eu falei lá no começo, nas características do sinistro aéreo, né? Que ocorre entre comunidade aeronáutica e comunidade jurídica. A comunidade aeronáutica tende a ver como negativa qualquer atividade policial nesse caso. E a maioria dos acidentes estão aqui, ó, né? Alguns podem até chegar aqui, mas muitos deles estão aqui, né? Então, por isso que ocorre um pouco... No passado, quando se estava aqui, a comunidade aeronáutica entendia que não tinha nem que ter providência policial aqui, mas tem isso aqui. Nós estamos dentro do direito penal ainda. A gente não pode a priori excluir de uma avaliação judicial o caso desse também. Não dá para ficar só no campo da prevenção. E por fim, a última linha aqui é previsibilidade ou inevitabilidade do resultado. Ou seja, se aquele resultado era imprevisível, ou se era inevitável, ainda que a pessoa tenha descumprido uma norma de cuidado, você está diante de caso fortuito ou força maior, aí não há que se falar em resposta penal. Ficou claro? Isso aqui é muito importante. Eu repito, aquele conceito de culpa que a gente falou lá atrás, e essa tabela aqui é um ponto muito importante para quem é profissional da aviação, entender mais ou menos como é que se raciocina na hora de estabelecer ou não uma responsabilidade quando algum profissional descumpriu uma norma de cuidado. Isso aqui não dá tempo também para a gente se manter mais no assunto, mas isso aqui é só para ter uma ideia de correlações possíveis entre definições que a própria ICAO dá no seu manual de gerenciamento de segurança, do Safety Management Manual, né, com relação a erro e violação. Então, você tem aqui os tipos de erro, os tipos de violação, os subtipos, né? E aqui é possibilidades, tá? Não estou dizendo que necessariamente, porque houve um deslize, uma falha de execução, necessariamente a pessoa vai ser classificada como imperita e vai responder como inconsciente. Não. Mas é uma possibilidade, né? Percebam que até nas violações aqui, ditas como, que às vezes a própria doutrina de segurança de voo pode considerar aceitáveis, né, por conta de determinados fatores de pressão e tal, isso também tem que ser avaliado para ver até que ponto o risco aceitável aí, o risco que foi aceitado aí não extrapolou o que deveria ter sido observado. E aqui eu procurei de uma forma mais pictorial aqui, contrapor os conceitos para a gente ter uma visão mais fácil, né? Então a gente tem aqui, suponha que aconteceu um acidente, né? Nós temos aqui as possibilidades. Quem agiu corretamente está absolutamente fora de qualquer discussão. A partir daqui já algum ato inseguro foi praticado por alguém, alguma inobservância de dever de cuidado. A gente pode estar no campo do erro aqui, e que genericamente para a comunidade aeronáutica não se tem que ter punição, a linha de corte aqui. A partir de violação que começa a se pensar em algum tipo de resposta punitiva, ou enfim, corretiva para a atuação. E aqui, ato ilícito, evidentemente, há uma concordância sobre isso. No âmbito do direito penal, a gente tem também uma área aqui de erro excusável. Como eu falei, o direito penal não exige perfeição de todo mundo, exige a observância do mínimo legal. Mínimo legal. Por isso, precisamos conhecer qual é o mínimo legal na nossa atividade. Aí depois a gente tem os casos de culpa inconsciente, de culpa consciente, dolo eventual e dolo. Isso não é assim tão separadinho, não é porque se enquadrou num desses quatro que vai ser necessariamente punido, mas enfim, serve para dar uma visão mais simplificada daquela tabela anterior. E a gente percebe que um ponto de relativo conflito é aqui, ó, nessa região aqui, o direito penal já pode interferir, e aqui a comunidade aeronáutica entende que não, a linha de corte está aqui. Bom, aqui eu procuro então dizer como é que a gente trabalha, né?
O sinistro aéreo como crime culposo tem esses elementos aqui. Tem que ter tipicidade, a tipicidade é a correspondência, está previsto numa norma penal. Tem que ter havido uma conduta que inobservou um dever de cuidado objetivo. Essa conduta tem que ter um nexo causal com o resultado. Não é só porque fez alguma coisa de errado naquele encadeamento que vai responder. Vai responder se teve nexo causal com o resultado. E aquilo que a gente já falou, o resultado tem que ter previsibilidade. Se faltar um desses elementos aqui, a pessoa já está fora de uma possibilidade de responsabilização penal. De novo. Então, onde é que a gente vai encontrar os deveres de cuidado objetivo? Como eu já falei, nas normas legais, nas normas administrativas, nas normas corporativas e até em outros instrumentos. Ou meios de estipulação de deveres de cuidado, contratos de prestação de serviço, enfim, qualquer outro tipo de situação que juridicamente seja reconhecida como apta a gerar uma obrigação de cuidado para alguém para com um voo, para com uma aeronave, para com uma operação. E na investigação a gente visita todos os setores. É claro que aqui, com o desenvolvimento tecnológico que já tem, com os padrões de certificação que a aviação desenvolveu, é muito difícil, mas não é impossível a gente chegar aqui. Nos casos aqui que a gente trabalhou, a gente teve que ir ao fabricante. E eu vou explicar, se tiver tempo, né? Esse caso, que está no final. Gestores, como eu falei, são muito avaliados aí, a conduta dos gestores. Os reguladores e fiscalizadores também. Um bom exemplo de responsabilização de regulador e fiscalizador em evento culposo e trágico é o da Boate Kiss, lá no sul do país. Né? Integrantes do Corpo de Bombeiros, se eu não me engano, até servidores municipais que tinham o dever de fiscalização com as condições de segurança daquele estabelecimento, entraram na linha de responsabilidade penal pelo resultado final, porque negligenciaram os deveres de cuidado objetivo que eles tinham. Então, mostra bem que o espectro é amplo. Tripulantes, evidentemente, né? Controladores, mecânicos e outros conforme as características do sinistro. Esse quadro aqui é bastante importante também para se ter uma visão de qual é a síntese aí do trabalho que você faz. Cultura justa e direito penal. Acho interessante a gente passar por isso, porque esses conceitos são postos aí, às vezes, por alguns autores, como contrapostos, né? Como se direito penal fosse aquele ramo bastante rigoroso, que quer punir todo mundo, exageradamente severo, e a cultura justa algo mais equilibrado, mais palatável, enfim, mais construtivo. Não é bem assim. Quando a gente aprofunda no estudo, a gente vê o seguinte: o paralelo que eu faço é esse aqui. A cultura justa, ela se presta a gerenciar atos inseguros, ao tratamento que a organização vai dar para atos inseguros, desde que eles não tenham consequências mais graves. Porque se tiverem consequências mais graves, além da cultura justa que é no âmbito da organização, o direito penal vai atuar por conta de deveres jurídicos das instituições. Como eu falei, é assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. A diferença é que em alguns países, especialmente aqueles caracterizados pelo sistema common law, estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá, são poucos. A maioria segue aquele modelo franco-germânico, como nós. Nesses países, aqueles casos de culpa inconsciente que eu falei, ou até de culpa consciente, mas de pouca gravidade, nesse país a tendência é não buscar a responsabilização das pessoas que assim agiram, mas da própria organização que elas estão envolvidas. Né? Então, nesses países você tem talvez um nível menor de persecuções criminais em cima de pilotos, controladores, mecânicos, e você tem um nível maior de persecução criminal sobre empresas, até sobre corporações, que a maioria desses países tem legislação que faz com que a própria empresa possa responder criminalmente. Mas então, continuando aqui, nós temos aqui na cultura justa, quais são os pontos mais importantes? A clara definição do que é ou não tolerado, os procedimentos para tratar os atos inseguros são discretos e céleres, as avaliações são circunstanciadas de erros e violações e orientadas à construção de ambiente seguro de trabalho. E há um grande incentivo a reportes de segurança, isso aqui é muito importante. E eu desde já afirmo aqui que é uma preocupação nossa também, enquanto investigadores criminais, preservar isso aqui e não ter acesso a isso aqui. Isso aqui a gente sabe, é um dos pilares da segurança de voo. Então, não temos nem a pretensão de ter acesso a isso, porque sabemos que aí sim
estaríamos interferindo indevidamente num outro sistema muito bem estruturado, numa doutrina internacional construída pela ICAR. Então nós temos essa consciência. No âmbito aqui de direito penal, nós temos princípios aqui também, o princípio da estrita tipicidade. Tudo que é crime tem que estar muito bem desenhado como crime, então se correlaciona com isso aqui. O processo penal, talvez aqui esteja a maior diferença. O processo penal realmente tem princípios próprios, de publicidade, contraditório, até para garantir maior justiça na decisão. Mas isso o torna mais penoso também. O torna muito aberto, a sociedade fica sabendo de todo o curso do processo penal e aí expõe as pessoas que estão sendo submetidas a ele a uma série de gravames. A gente vai ver isso logo na sequência. Mas enfim, o procedimento para julgamento é um procedimento dialético, cognitivo, decisório, visando a justa aplicação da lei e a proteção do bem jurídico. E existe aqui o princípio da culpabilidade, que é exatamente a ideia de justiça e razoabilidade, que tem tudo a ver com isso aqui, ó. Então, no final das contas, para alguém ser condenado criminalmente por um acidente aéreo, tenha certeza, essa pessoa tem que ter realmente atuado de uma forma abaixo de um mínimo aceitável. Não é, eu repito, não é qualquer imperfeição, qualquer deslize, qualquer erro que conduz a pessoa a uma condenação. Ela pode ter que passar por todo um rito processual. Mas uma condenação criminal efetiva só vem se ela realmente não observou o mínimo. Tá? Aqui eu procurei fazer um quadro para rapidamente falar sobre esses conceitos que são importantes. Então, dentro do direito penal, você tem a noção do crime. Crime culposo, pode ser, você tem que ter ação e omissão, como eu já falei, a tipicidade, como eu já falei, a correspondência fato e norma. Depois se faz uma avaliação de antijuridicidade, ou seja, não é só porque a pessoa cometeu uma ação e que gerou um resultado que está previsto na lei como tipo penal, como crime, que aquilo já contraria o direito. Então ela pode ter feito aquilo em legítima defesa, em estado de necessidade, se cumprir dever legal, e exercício regular de direito. Então nesse caso aqui já está fora, já acabou, não tem crime, não tem responsabilidade penal. E por fim, supõe que ainda passou por esse filtro, a ação é típica, ação teve resultado, é típica, é antijurídica. O último elemento de análise é a culpabilidade, é o mais importante. É onde vai se ver que, tudo bem, aquela pessoa cometeu aquele ato, gerou aquele resultado, está previsto no Código Penal ou em uma lei penal, contrariou o direito, ou seja, não foi legítima defesa, em estado de necessidade, em instituto com dever legal, nem exercício regular de direito, mas ela era inimputável, por exemplo. Por algum motivo, naquele momento, ela estava fora das suas faculdades mentais. Ela não vai responder criminalmente, a não ser que tenha sido algo pré-ordenado, ou seja, eu vou me embriagar ou vou me drogar agora para depois, de uma forma relativamente inconsciente, fazer alguma besteira. E não. Né? O outro elemento que se analisa aqui é se a pessoa pelo menos tinha condição de saber que ele estava cometendo alguma coisa ilícita. Então, o mecânico que não observa lá no manual de manutenção, olha, ele não vai deixar de ser responsabilizado se ele disser, não, eu não sabia que aquilo estava no manual, eu desconhecia. Não. Ele é mecânico. Se ele é mecânico, ele tem o dever de buscar aquele conhecimento do manual. Se ele não buscou, ele não pode usar isso para se isentar. O exemplo acadêmico em que se configura isso aqui é daquele de, eventualmente, uma pessoa que está num país, mora lá isoladamente, numa área rural, e no país ali o uso de determinada droga é permitido, e essa pessoa, por qualquer motivo, cruza a fronteira no outro país, sem saber que naquele outro país o uso daquela droga não era permitido. Então, aqui ele pode dizer que ele não tinha nem potencial conhecimento da licitude, que estava portando droga no país, ou aquela substância que nesse país que ele adentrou não é aceita. Só para exemplificar da forma rápida. O último elemento aqui da culpabilidade é o mais importante, e é o que fala em exigibilidade de conduta diversa. Que é o seguinte: descumprir uma norma de cuidado. Esse meu descumprimento entrou no encadeamento causal de um acidente. Sou o responsável por aquele acidente? Vamos lá. Tive a minha ação, o resultado decorreu dela, é típico, não estou em nenhum desses casos aqui, estava em plenas faculdades mentais, tinha potencial conhecimento da licitude. Aqui é o momento em que o juiz, especialmente o juiz, vai se substituir a mim, na posição em que eu estava naquela circunstância, e falar, tá bom, a norma determinava que ele agisse dessa forma, mas nessas circunstâncias concretas, era exigível que ele cumprisse exatamente o que está na norma? Perceba que aí a gente está um pouco mais subjetivo. E é a possibilidade, muitas vezes, de você até absolver alguém que descumpriu a lei, e esse descumprimento até gerou um acidente, mas que naquelas circunstâncias não é exigível daquela pessoa
é cumprir a lei. Um exemplo que dá para a gente puxar sobre isso é o seguinte: existem normas aí que a gente sabe que, se forem cumpridas à risca, a pessoa pode ser chamada de alguém que está querendo desencadear uma operação padrão, que está querendo inviabilizar determinada atividade. Não existem essas situações? Pois é uma situação em que, será que é justo uma pessoa que nada mais fez do que seguiu ali aquele padrão que todos que estão ao seu redor estão cumprindo, que a própria organização, de certa forma, não impõe formalmente, mas informalmente espera dele aquela conduta, e se ele não cumprir, provavelmente ele está na rua, né? Vai ser visto como um cara que quer inviabilizar a operação, que quer causar problema, né? Será que ele merece um castigo porque ele fez aquilo que todos os outros fazem e que vinha sendo feito naquele ambiente de trabalho regularmente? É uma pergunta difícil de ser respondida. Você não pode nem absolver de imediato, mas nem também dizer que essa pessoa é culpada. Na minha visão, e na visão de muitos autores, até a tendência maior é pela absolvição desses casos, porque a gente não tem que esperar das pessoas condutas heróicas. Na verdade, você tem que esperar das pessoas uma conduta mediana, uma conduta de razoável, e o razoável é o mediano, é o aceitável, né? Então, esse elemento aqui da culpabilidade é aquele que permite ao juiz ser realmente justo, não ser só um puro aplicador da lei, né? E é aqui que eu falo que o direito penal também, então, percebam, isso nada mais é do que uma aplicação de uma ideia de cultura justa também. Só que é lá no final, né? No final de um processo só que isso vai acontecer. E aí, eu vou dizer o seguinte: a gente que resolve fazer alguns cursos, né? Eu estou fazendo um curso de mestrado comigo, sempre já fiz especialização lá, a gente começa a querer por tudo gráfico, né? Até situações jurídicas, né? Até conceitos jurídicos, a gente começa a querer desenhar em gráfico. Então eu tentei fazer um gráfico aqui, eu acho que os aviadores aí, quem lida com a aviação, vai se sentir mais à vontade, para tentar entender essa mensagem que eu quero passar em relação a isso. Imagina aqui que a gente tem um fato acontecendo, aqui uma linha do tempo, e aqui a gravosidade, ou seja, o quão negativa, o quão prejudicial, o quão onerosa é a posição de uma pessoa que faltou com o dever de cuidado e pode, portanto, responder por aquele fato. Faltou com o dever de cuidado e essa conduta descuidada foi considerada a causa daquele acidente. Você tem aqui no tempo as seguintes etapas de uma persecução criminal. Você tem o inquérito policial, que é o que nós fazemos. Você tem o momento da propositura da ação penal pelo Ministério Público. Você tem um processo penal, depois você tem a execução penal. Aí nós temos aqui essas possibilidades aqui de posição. A pessoa pode ser neutra em relação ao fato, nada fez. Pode ser um suspeito, pode evoluir para a condição de indiciado, pode virar um denunciado, pode ser réu, pode ser condenado ou condenado irrecorrivelmente. Como é que isso se dá no tempo? Nós temos aí esses 5 marcos aqui no curso dessas atividades. Primeiro é o ato de indiciamento. Oferecimento de denúncia, recebimento de denúncia pelo juiz, sentença condenatória recorrível e decisão condenatória com trânsito julgado. Então esse gráfico aí ganha a forma de uma escada. Que eu espero que ninguém percorra, que ninguém suba essa escada, né? Pessoa que sai de uma posição de neutro e pode passar a ser suspeito pela polícia quando há indício de que aquela pessoa tem responsabilidade naquele evento. Depois a gente pode ter aí sim, formalmente, um ato de indiciamento. Aí ele sai da condição de suspeito e vai para a condição de indiciado. Por ocasião do oferecimento da denúncia, se o Ministério Público acha que tem que denunciá-lo, ele passa a condição de denunciado. Se o juiz recebe a denúncia aqui, ó, que já é processo, é o juiz. Recebeu a denúncia, o cara virou réu. No curso do processo aqui, foi condenado, passou a condenar. Depois, a decisão condenatória transitou em julgado, aí sim, aí chegou no topo. E a partir daqui ele começa a cumprir a pena. Então já está na execução penal, já está diminuindo a dívida dele aqui, os gravames que ele está experimentando. Pode acontecer as absolvições, as exceções de responsabilidade, né? Apesar de ter figurado como suspeito, não ser indiciado, apesar de ser indiciado, não ter sido denunciado, apesar de denunciado, a denúncia ter sido rejeitada pelo juiz, apesar de ser réu, ter sido absolvido em primeira instância ou em segunda instância, em recurso. Então acho que esse gráfico mostra bem aí como é que a coisa evolui, né? O problema é esse aqui, ó, essa linha pontilhada são a linha dos gravames reais que a pessoa experimenta. Reais.
A gente sabe que a partir do momento que ela é apontada como um suspeito por alguma coisa e a mídia divulga isso, olha o nível de gravame que já vai. Para cima do condenado irrecorrível. Melhorou, né, em relação àquela versão, né? Está mais aeronáutico agora. Então a gente procurou fazer as áreas até para ficar bem claro. Porque essa área laranja aí, ou magenta, né, como se gosta de dizer na fala, dá para identificar 3 áreas nesse gráfico, né? Então a gente tem ali a dos gravames legais inerentes à persecução, os gravames diversos extralegais impostos pela imprensa, pelo grupo social diverso, a escola dos filhos, os vizinhos, enfim, os inimigos, e os gravames aí sim derivados de uma culpabilidade definida judicialmente. Então esse gráfico aqui acho que mostra bem o grande problema do direito penal em relação à cultura justa, vai? É que para ele desenvolver a escada dele aqui, chegar numa decisão justa, ainda que seja de condenação aqui, ou pior, se for de absolvição, olha o quanto de gravame extra-legal a pessoa já experimentou, ainda que, ó, aqui mesmo, ele, apesar de ser considerado suspeito, depois de ser indiciado, né? Eu acho que ele consegue, né, passar a ideia, né, que a gente quer passar nesse assunto. E aqui, só para você ter uma ideia, esse eu vou ser rapidinho, é o quanto a gente analisa em cada período da persecução criminal. No inquérito policial, a gente vai aqui no nível elevado de cognição sobre a materialidade dos fatos, sobre a tipicidade, mas sobre a juridicidade e culpabilidade a gente não dá a última palavra. A gente tem uma avaliação com alguma limitação. Embora haja divergências doutrinárias sobre se a polícia deve ir mais acima ou mais abaixo disso. Os que dizem que a polícia tem que ir mais acima são aqueles que acham que o momento do inquérito policial é um momento até para o acusado, para o indiciado, para o suspeito poder se defender também, já evitar um mal maior que é vir a ser processado até por alguma coisa que já podia ser esclarecida aqui como não responsabilidade dele, né? Os que acham que aqui tem que ser uma análise mais rasteira são aqueles que dizem que o inquérito policial tem que ser rápido, já tem que se passar logo para a etapa judicial, onde vai ter o contraditório, o cara vai poder falar com mais efetividade e, portanto, vai poder se defender. Mas hoje, com as normas que nós temos, o Estatuto da Ordem e o amadurecimento do princípio do contraditório, a gente acaba praticando um certo nível de contraditório aqui no inquérito. Os advogados de defesa podem peticionar, essas petições são analisadas e muitas vezes uma diligência é feita no inquérito também solicitada pelo advogado de defesa. E aqui, o Ministério Público, quando propõe a denúncia, definitivamente não é um juiz definitivo, mas quando ele propõe o arquivamento, ainda que o juiz não concorde, se o procurador-geral, seja do Estado ou da República, concordar, o Ministério Público vai ter um poder definitivo aqui. E o juiz, evidentemente, o poder judiciário tem sempre um poder definitivo sobre todas essas questões que envolvem aí o crime, como eu falei lá atrás. Mais um gráfico aqui também para melhor visualização da comunidade aeronáutica. Bom, quanto tempo tem? 15 minutos. Pouco além da metade, né? Vamos acelerar. Fundamentos normativos das duas investigações. Importante para quem é da área do direito, para quem não é, se quiser visitar os temas, vale a pena. Mas eu não vou explicar detalhadamente para ganhar tempo e chegar nos casos concretos, tá? Importante só dizer o seguinte, esse tema está em discussão no país atualmente, né? Essa Lei 12.970, que aperfeiçoou bastante a nossa legislação sobre o CIFAE e que se mostrou uma legislação bastante moderna em relação ao anexo 13 e os princípios da ICAO, ela está sendo discutida numa ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, né? Então, é um tema em discussão oficial no Brasil hoje. Convém, quem se interessar, visitar o site do Supremo e acompanhar o andamento. Um paralelo aqui de como elas se desenvolvem, né? A investigação CIPAE, ocorrência aeronáutica para os dois, a investigação CIPAE tem ação inicial, os atos de investigação, a busca é por identificar fatores contribuintes, sem carga causal, como eu falei, emitir recomendações de segurança direcionadas à comunidade aeronáutica. Há uma esperada observância, mas não há obrigatoriedade da observância das recomendações,
e, portanto, um potencial poder preventivo. Já a investigação criminal também depende de ações no local muito semelhantes à ação inicial, depende de grande parte de trabalhos periciais e outros atos de investigação. A busca é por causas e eventuais indiciamentos, relatório, e depois para a atuação do Ministério Público da Justiça. E essa investigação aqui é que deve abastecer todos os processos que vão acabar derivando. Porque um dos princípios daquela lei que está sendo até discutido, da Lei 2970, é de que o elenco dos fatores contribuintes, especialmente as recomendações de investigação de segurança de voo, não podem ser usadas em processos. Até para manter uma independência e um maior grau de colaboração das pessoas com a investigação CIPAE. Aqui, como a polícia tem acesso a cada um dos principais elementos de prova, a partir dessas leis que se aplicam, né? Eu vou passar rapidamente também para poder chegar nos casos concretos, que acho que são muito ilustrativos. O acesso ao local do acidente, tanto a polícia quanto o CIPAE tem, com precedência para o CIPAE, isso está na lei. Embora esteja sendo questionado no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dessa lei. Acesso a testemunhas. Nós vamos ter o acesso às testemunhas que nós identificamos. Entrevistas, testemunhos e relatos coletados pelo CIPAE. Impossibilidade de acesso. Repito aquela mensagem que passei lá. A Polícia Federal não busca esse tipo de informação para preservar o sistema preventivo, o sistema de reporte. Dados, eu não vou dizer brutos, mas não analisados pelo CIPAE, de CVR, FDR e gravações de controle de tráfego aéreo. Essencial. E o acesso da medida de decisão judicial, graças aos artigos dessa lei também que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. E outras provas ou documentos vão depender da natureza para ver que regra aplicar. Desculpe a velocidade, mas a ideia, eu repito, a gente chegar nos casos concretos do final, dentro do tempo. Então, principais características de uma investigação e outra, isso aqui é importante também a gente passar. A investigação CIPAE visa preservar vidas humanas. Até aí é uma correspondência com o inquérito, porque o direito penal visa proteger bens jurídicos, e a vida, a integridade física e a segurança do transporte aéreo são bens jurídicos. Se busca aqui uma máxima eficácia preventiva na investigação CIPAE, daí a possibilidade de juízos hipotéticos. Quanto mais ampla for, e mesmo que não esteja aprovada uma situação, ainda que seja só uma hipótese, se dá para gerar uma medida de segurança, a consideração daquela hipótese, melhor, vai aumentar a condição de segurança adotar uma mera hipótese. Isso não pode acontecer num processo criminal, numa investigação criminal. A gente tem que buscar fatos provados. A gente não pode ficar em juízos hipotéticos. Se ficou em juízo hipotético, eu não posso afirmar. Neutralidade jurisdicional e administrativa, ou seja, não utilizar os produtos da investigação CIPAE nesses âmbitos. Já o inquérito policial ele existe para servir à justiça, aos processos que correrão depois. Proteção, sigilo da fonte, confiança e participação voluntária, já falamos disso. Já no inquérito, o sigilo do inquérito existe enquanto é necessário e há princípios de publicidade e controle, tanto que juízes, membros do Ministério Público e advogados têm acesso ao inquérito. É até uma investigação controlada. Controlada no sentido de não limitada no seu escopo, né? Mas de transparente, de poder ser visualizada pelos diversos interessados. No momento certo, não antes ou durante a diligência, mas após. Temos aqui a precedência do CIPAE, por força de lei, como eu falei, mas a inafastabilidade da investigação criminal. Temos uma informalidade maior do CIPAE e uma formalidade mitigada do inquérito. Temos uma disponibilidade aqui, ou seja, o CIPAE, se ele entender que a investigação daquele fato não vai trazer benefícios para a segurança de voo, ele pode abdicar. Nós não, a polícia não. O princípio da oficiosidade e disponibilidade. Notícia de uma possível ação típica. Chegou, nós temos que proceder. Discricionariedade no rito, isso as duas têm. Por onde vai andar a investigação? Isso o fato é que vai mandar, né? As características do fato é que vai dizer por onde começar, o que atacar primeiro, dar prioridade para essa linha, depois ver aquela outra. E aqui o que eu falei, já repeti algumas vezes, no CIPAE se busca fatores contribuintes sem especificação causal.
No caso do inquérito, a gente quer entender exatamente quais foram as causas, identificar as causas. Esse é o trabalho principal. Existem vários momentos de coordenação, né, entre as duas investigações. Na hora da comunicação das ocorrências, no local do sinistro, durante a apreensão dos gravadores de voo e outras evidências, especialmente por questões de cadeia de custódia de prova. Isso é uma área que espera um maior esmiuçamento normativo, então muitos trabalham nessa linha de desenvolver protocolos para melhorar a cadeia de custódia de prova aqui no Brasil em relação a acidentes aéreos. Participação conjunta em atividades técnico-investigativas irrepetíveis. O que é isso? Há determinados equipamentos, ou destroços, ou enfim, evidências que são coletadas de um crash site e que para que isso se transformar numa informação trabalhável, né, é necessário que ele passe por algum tipo de exame, por algum tipo de tratamento. E esse tipo de exame ou tratamento pode ser destrutivo ou irrepetível. Nesse caso, é necessário que os dois investigadores, os representantes das duas investigações, estejam presentes ao mesmo tempo nesse ato, porque vai ser a única chance de extrair aquele dado daquele equipamento. Então é o momento em que as duas instituições trabalham efetivamente juntas. Isso tem acontecido de uma forma bem harmônica, bem produtiva, sem interferência de uma sobre a outra. Intercâmbio, quando pertinente, de dados fáticos, exclusivamente fáticos, e não dados que signifiquem algum tipo de quebra de confiança com quem colaborou espontaneamente com a investigação subaérea, é bom deixar isso claro. E a preservação do conteúdo das entrevistas e dados de sistema de reportes no monitor subaéreo. Podem ver que eu estou enaltecendo muito esse ponto, porque é importante ser enaltecido para a comunidade aeronáutica a preocupação que nós temos na Polícia Judiciária com isso. Tá? E é bom saber que existe até um acordo de cooperação firmado entre a Polícia Federal e o CENIPA na área de treinamento e até apoio técnico-científico. Né? Como é que se dá esse apoio técnico-científico da Polícia ao CENIPA, por exemplo, ao CIPAE? Investigação mais detalhada de espécies de pássaros, por exemplo, que colidem com as aeronaves aí. Muitas vezes só alguns destroços da fauna restam na aeronave e há uma boa aproximação entre CENIPA e INC lá em Brasília, no sentido do INC fazer um levantamento mais apurado de que espécie de pássaro foi aquele ou de fauna que impactou aquela aeronave. Por exemplo, é um exemplo, né? Há outros. Casos concretos. Quanto tempo? 5. Vamos lá, 5 minutos para os casos concretos. 7. Ok. 40%. Então vamos lá. Primeiro caso, TAN 354. Acho que todos sabem, mas a gente repassa rapidamente. 17 de julho de 2007, voo Porto Alegre, São Paulo. Airbus A320. Chuva, pista molhada, uma série de incidentes anteriores de reportes de pista escorregadia, uma aeronave até que perdeu o eixo no dia anterior. E o que isso causou? Evidentemente, uma intranquilidade naquela tripulação para aquela aproximação. Isso foi evidenciado na investigação. No momento do pouso, houve um erro na posição de manetes. Uma das manetes ficou numa posição climb e a manete do motor que estava sem o reverso ficou na posição climb e do motor que estava com o reverso funcionando foi recuado para idle e depois para a posição reversa durante o pouso. Então o avião ficou com uma grande assimetria de tração. Motor direito jogando o avião para frente, motor esquerdo jogando o avião para trás, já na pista, correndo na pista tentando parar. A tripulação não percebeu esse erro, pelo que se pôde extrair das gravações de voo durante aquela corrida na pista. Houve uma insistência muito grande em tentar parar o avião usando só os freios de pedal, porque por condições de software do avião, de lógica de software, se uma manete estava na posição que estava, os computadores do avião entendiam que aquele avião não estava pousando. Logo, os sistemas acessórios de frenagem, como o auto brake e os speed breakers, que são aquelas superfícies que quase que saltam das asas, quem voa de avião sabe, quem é piloto sabe, quem é passageiro também observa isso nas asas, né? Geram aquele arrasto bastante intenso e auxiliam a frenagem do avião. Pela lógica dos computadores do avião, como a manete estava acelerada, esses sistemas não se engajaram. O tamanho da responsabilidade agora, hein? Olha o tamanho da responsabilidade. Mas vamos lá. Então, esses sistemas
que incrementam a capacidade de frenagem da aeronave não foram disparados por conta da lógica dos sistemas do software da aeronave. E houve uma insistência de tentar parar o avião só com os freios. Não se obteve isso com essa dissimetria, com essa de tração. Houve a perda do eixo da pista e o impacto com o prédio. Imagens traumáticas. Vítimas fatais, 199, o maior acidente da aviação civil brasileira. Pontos principais que a nossa investigação levantou. Perícia e outros dados. Primeiro, o atrito da pista estava dentro da faixa aceitável. Estava dentro do mínimo legal. Então, estou voltando àquela noção de mínimo legal que eu falei várias vezes na palestra. Outra coisa que se discutiu muito na época, grooving. A ausência de grooving. Não era obrigatório ter grooving, e ainda que houvesse grooving, naquelas condições aquela aeronave não pararia. Então, a ausência de grooving não pode nem ser considerada causa, porque só seria causa, eu falei lá atrás, aquele juízo hipotético. Se eu retiro aquele fato da sequência e o resultado não acontece. Se eu, nessa operação hipotética de retirada do fato da sequência e o resultado final não acontecer, esse fato é causa. Ou seja, retirei esse fato, o resultado não aconteceu. Opa, então a dependência é direta, então é causa. No fato de grooving, havendo grooving ou não havendo grooving, a aeronave naquela configuração de aceleração de motores, de condição de motores, não pararia. Não pararia e impactaria o prédio. E, por fim, operar em Congonhas naquelas condições com reverso inoperante também atendia às condições mínimas aceitáveis de pouso. Então, o mínimo legal não foi rompido em nenhum desses três elementos que foram considerados na época como fundamentais para o acidente acontecer. As investigações foram desenvolvidas. A Polícia Civil do Estado de São Paulo fez o seu trabalho e, enfim, no curso do seu trabalho, indiciou 10 pessoas. A Polícia Federal, um grande esforço pericial feito nesse caso, né, chegou à conclusão desses elementos que eu mostrei no slide anterior e, portanto, não indiciou ninguém. Viu que a única pessoa que poderia se discutir ali sobre o comportamento, mas discutir não necessariamente afirmar a responsabilidade penal, era dos próprios pilotos, porque cometeram um erro, né? Não posicionaram as manetes da forma adequada. Se esse erro mereceria censura ou não, seria um outro problema, uma decisão, um juízo mais aprofundado. Mas, enfim, nenhum indiciado. O CENIPA fez seu trabalho, identificou ali 21 fatores contribuintes, 10 certos, 11 determinados, e 83 recomendações de segurança de voo, até para o próprio CENIPA. Então, fez um trabalho bastante meticuloso. Bom, o Ministério Público Federal, aquele órgão que nos segue, né, que segue a atividade da polícia na persecução criminal, entendeu por formular denúncia contra 3 pessoas: diretora da ANAC, diretor de safety da TAM e vice-presidente e diretor de operações da TAM. E fez 42 menções da denúncia com relação ao relatório do CENIPA. Então, na realidade, se fiou mais no relatório do CENIPA e em outras considerações para denunciar exatamente aquilo que, de certa forma, o sistema de prevenção de acidentes busca que não ocorra. Né? E o curso desse caso vai mostrar por quê. A denúncia foi oferecida, então, né, alegando ali péssimas condições de frenagem da pista, mas péssimas ou ótimas. O juízo tem que ser, estava acima do mínimo legal ou abaixo do mínimo legal? Validade dessa norma 121.89, isso é um caso um pouquinho mais complexo, não há tempo para explicar. E vários reportes de pista escorregadia. Vários reportes de pista escorregadia por si só também não a tornam impraticável. Bom, mas a denúncia, enfim, foi feita ali em cima da diretora da ANAC por liberar a pista sem grooving e sem inspeção, após a reforma. E propiciar a liberação da pista perante o TRF-3, alegando a validade dessa norma, que na realidade não existia. O diretor de safety da TAM, por não redirecionar as aeronaves, deveria ter, na visão do Ministério Público, deveria ter redirecionado as aeronaves naquele dia, não deixado que elas pousassem em Congonhas, né? Deixar de divulgar o procedimento de operação de reversão desativado, não fiscalizar comportamentos de tripulações, deixar de observar o manual de segurança de operações da empresa. Aqui vem de novo aquilo que eu falei, a importância dos documentos da própria organização, né, na hora da avaliação da concurso. E o vice-presidente da TAM, por não redirecionar as aeronaves, deixar de divulgar o procedimento de operação de reversão desativada. Ora,
redirecionar as aeronaves seria uma medida drástica. Você tem que ter razões evidentes para isso, né? Então, é exigível uma condição daquela, se adotar esse grau de segurança? Não. Devido a reportes de pista escorregadia, as empresas estão determinando que as minhas aeronaves não mais pousem lá. Isso é uma exigência legal ou é um nível de segurança que a empresa escolhe? Isso é um nível de segurança que a empresa escolhe. A exigência legal não é essa. A partir do momento que aquela pista estivesse abaixo das exigências legais, o próprio órgão de controle de tráfego aéreo tinha que interferir e impedir as operações. Não é a empresa que tem que fazer essa avaliação. Bom, resultado. A sentença foi absolutória, né, a esses 3 acusados, porque, primeiro, aquele conceito de causa. Causa é aquele evento sem o qual o resultado não aconteceria. E nenhum desses 3 diretores inobservou algum dever de cuidado objetivo que tivesse sido causa desse acidente. E a absolução foi mantida pelo DRF3. E essa sentença vale a pena o público aeronáutico ler, é um pouco longa, são 70 e tantas páginas, mas vale a pena. O juiz realmente estudou questões aeronáuticas, foi uma sentença brilhante e esclarece muito disso que nós estamos falando nessa palestra aqui, especialmente a comunidade aeronáutica. E o último caso, no A4896, ocorrido lá em Recife, Natal. Desculpa, o voo de Recife para Natal, 13 de junho de 2011. Um LET 410 decolou desse jeito e acabou no solo desse jeito. O que a gente percebeu que aconteceu nesse voo, né? Eles tiveram um mau funcionamento de um dos motores, o motor esquerdo, logo após a decolagem, logo após a V1. Talvez a pane mais crítica, né? Ficou pesado, estava cheio de combustível, que era mais barato para abastecer em Recife. A pane menos treinada pela tripulação, e quando treinada de uma forma bem distante das condições reais. Aí o que a gente verificou? A tripulação ainda observou procedimentos do manual de voo, e aí vem aquelas referências lá de dever de cuidado objetivo. O aviador tem que conhecer o manual de voo da sua aeronave, tem que estudar. Aviação e estudo andam de braços dados. Nosso astronauta deixou bem claro isso. Houve equívocos de pilotagem, além da inobservância do manual, em relação à compensação da aeronave pela simetria de tração também que a gente experimentou. Equívocos de julgamento em relação à trajetória a se fazer para voltar à pista, deterioração do voo, stall e queda, impacto em incêndio, 16 vítimas fatais. Pô, pode parecer aqui, pô, o ar-condicionado é fácil falar isso numa tripulação. Eu sou tripulante também, sou piloto também. Então, pode parecer uma avaliação fria, mas não é. Para chegar a essa avaliação, a gente avaliou, a gente examinou todos os elementos aqui, a perícia foi detalhada, nesse caso tínhamos todos os gravadores de voo, tínhamos vários elementos, e ficou evidenciado, infelizmente, essa sequência de eventos. Foi feito um trabalho pericial fundamental de sincronização de CBR e FDR, então a gente tem uma animação muito boa desse acidente, mas aqui não há a menor condição de passar por muito tempo, e um laudo de sinistro aeronáutico bem complexo. E durante as investigações, tinham 4 linhas importantes. Manutenção da aeronave, o motor parou. Por que parou o motor? Nesse campo a gente viu que a empresa tinha muitos registros informais, irregularidades, e até estava com suspeito de estar escondendo papel de manutenção. Tivemos até uma unidade de busca para obter documentos da empresa. E até se verificou esse tipo de problema, mas não teve nenhum encadeamento causal com isso aqui. Tá? Porque, ó, o funcionamento do motor, o que aconteceu? Foi uma falha excessivamente precoce, né? E a investigação então avançou sobre o fabricante. O fabricante desse motor, lá da República Tcheca, empresa da República Tcheca, antiga Walter, depois comprada pela GE, desculpa. E a gente viu o seguinte: o que falhou nesse motor? Uma das palhetas da turbina geradora de gases se quebrou, assim, rompeu bem na base, e aí provocou uma queda de desempenho violenta do motor, embora o motor ainda tinha remanescido ali com uma tração residual, ele acabou, não estava gerando mais arrasto do que tração, mas a tripulação nesse aspecto seguiu o manual, reduziu, né, e bandeirou e cortou. Mas aí nós vamos estudar a história dessa palheta, né, para saber o
que havia acontecido. Nós vimos o seguinte: ela tinha sido usinada lá, produzida em 2001, equipou os motores da então empresa Walter. Esses motores foram, junto com uma aeronave, para a Rússia, foram por 9 anos numa empresa russa, né? E depois acabou o contrato, enfim, esses motores retornaram ao fabricante com um log ali de 1.900 horas, algo que a gente suspeitou de ser muito pouco para uma empresa, ainda que seja de porte pequeno ou médio, né? Mas enfim, não houve como avançar sobre a correção dessas anotações de uso dessa palheta, uso desse motor pela empresa operadora desse avião lá na Rússia. Mas quando ele volta, esse motor volta para... Aí já é GE, não é mais Walter, a GE já tinha comprado a empresa. E eles têm lá uns procedimentos a seguir para avaliar o componente, avaliaram lá o motor, pegaram essa turbina, pegaram algumas palhetas e fizeram até duas, fizeram ensaios destrutivos, nas outras fizeram lá uns procedimentos de inspeção visual, outras com algum tipo de substância apropriada, e deram ok, aproveitaram umas outras palhetas para montar uma nova turbina e deixar na prateleira lá. Aqui em Recife, o pessoal da empresa da NOAR, praticamente em 1 ano e meio, não tinham nem 2 anos esses aviões novos, eles não estavam fazendo a manutenção correta, especialmente com relação à salinidade, e esses motores tiveram muito desgaste, especialmente em câmara de combustão e compressores e turbinas, né? E dos 2 aviões, 4 motores, com 1 ano e meio, eles tiveram que chamar os técnicos da GE, os técnicos da GE vieram, condenaram 3 motores de imediato, e um motor falando: esse motor aqui é só trocar a turbina, geradora de gases e um revestimento interno aqui da câmara de combustão. E a turbina que foi utilizada então foi essa, que veio lá da República Tcheca e que tinha recebido essas peças reaproveitadas desse motor que voou na Rússia. E com 9 operações, poucos dias depois que o avião foi considerado aeronavegável, que a GE entregou, os técnicos da GE entregaram o avião para a companhia, durante a decolagem esse motor, essa palheta se rompeu, esse motor teve esse mau funcionamento e evoluiu para o acidente. Nós tentamos evoluir ali para ver até que ponto os técnicos da GE cumpriram seus deveres com relação à inspeção. Mas você começa a ter uma limitação, porque esses caras estão em outro país, com documentos lá de outro país, em tcheco, que também não foi fácil. Lá tem que ter uma tradução para inglês, né? Mas feita manuscrita, em cópia, xerox, então também não foi fácil. Mas a gente tentou evoluir ao máximo, mas não teve como apurar melhor dificuldades evidentes dessa conduta. De qualquer forma, ainda que ficasse evidenciado que a empresa falhou em algum aspecto na inspeção, há uma discussão sobre o seguinte: a falha de um motor, uma aeronave bimotora certificada para voar monomotora, não deve conduzir a esse resultado se for corretamente pilotado. Então, percebam que há uma grande responsabilidade em cima das tripulações. Mas o que ocorre foi o seguinte: de 5 treinamentos com pane após avião que esse comandante tinha que ter tido, nesse caso, ele teve apenas um. E numa condição bem distante, seria a realidade. Lá, 3 mil pés, uma situação mais controlada, não havia simuladores nessa aeronave. E nos próprios documentos da empresa, o compromisso assumido de qualidade de treinamento era de 5 treinamentos, pelo menos, né, a contar com todas as etapas que aquele comandante chegou. Resultado, o gerente de treinamento e o chefe de pilotos acabaram sendo iniciados. Então, de novo, fica aqui a chamada, né, para os gestores também. A importância dos gestores estarem atentos aos seus deveres de cuidado, porque serão avaliados também se um resultado catastrófico como esse vier a acontecer, né? Uma outra questão foi o aspecto médico do comandante, mas isso também é uma história longa e que não há tempo. Eu sei que eu já passei do horário, então não há tempo, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia no mundo, como é que estão acontecendo essas persecuções criminais. Tem muito pouca bibliografia a respeito disso. Isso aqui são dados retirados desse livro aqui, né, que é uma obra interessante sobre isso, Flying in the Face of Criminalization, de 2010. Então eu procurei tabular aqui por décadas os casos que eles noticiam, mas são casos que só aqueles casos que ganharam notoriedade internacional, né? Então a gente tem aqui, ó, persecuções criminais derivadas de acidentes. A gente vê uma subida aqui, né, natural, aqui pelo aumento das persecuções criminais, não pelo aumento de acidentes, mas pelo aumento das atividades de polícia a partir dos acidentes, de polícia de justiça criminal.
E a gente tem aqui, ó, em vermelho são supervisores, em verde gestores maiores e até autoridades públicas. Então a gente vê claramente aquilo que eu falei, aquela noção de acidente organizacional e a avaliação de conduta de gestores e até de autoridades públicas crescendo também na hora de avaliar esses acidentes. Esse gráfico mostra bem isso, né? Embora, repito, são dados bastante limitados. Esses são só os casos que ganharam notoriedade internacional. E por fim, aqui mais ou menos em quais países, esses casos se referem a quais países? São 55 casos, né? E o que tem mais reportes nesse livro são os Estados Unidos com 6, o Brasil está aqui com 2, que é o TAN 3054 e o BOM 907. Mas isso não nos diz nada em termos estatísticos, é só para ter uma ideia de como é que está essa amostra aqui, que é bastante limitada. Então esse é um campo que a gente não tem amostra de dados ainda, como bem falou, sobre esse tema falou pela manhã, a gente está longe de ter uma amostra de dados aí confiáveis para fazer algum trabalho estatístico efetivo sobre isso. Isso é só um dado que a gente encontra nessa obra, que é a única praticamente que eu vejo que abordou esse tema com mais minúcia no cenário internacional. Então, conclusão é simples. Primeiro, crescimento da aviação. Expectativas da sociedade, segurança do transporte aéreo, busca pela máxima prevenção de desastres aéreos e pela justa responsabilização dos seus colaboradores. Função repressiva e preventiva do direito penal. Não é agradável isso, a gente sabe, mas é assim que as coisas acontecem. Não só aqui no Brasil, eu repito, em todo o mundo, embora a cultura e o ordenamento jurídico de cada país possa variar e ter linhas de corte diferente em relação a partir de quando se acha que deve haver uma medida repressiva sobre quem deu causa a um acidente. O acidente ou sinistro aéreo é uma possibilidade de enquadramento tanto doloso como culposo, como eu falei. Os operadores, gestores, reguladores, demais envolvidos têm que ter relevância do conhecimento, muito relevante ter conhecimento dos seus deveres objetivos de cuidado. Erros e violações podem ser subsumidos a alguns conceitos de culpa inconsciente ou consciente. É importante que a comunidade aeronáutica tenha essa visão. A noção de cultura justa e princípio de culpabilidade tem importantíssimas semelhanças, ao invés de se excluírem. A investigação criminal e a investigação tipo aérea tem fundamentos normativos, princípios e características distintas, mas tem que transcorrer com harmonia, com independência, para que cada um faça o seu papel sem um prejudicar o papel do outro. Essa é a ideia, atingir a máxima eficácia. Tá? Então, eu peço desculpas pelo excesso de tempo, talvez o excesso de conteúdo, mas como eu disse, eu acho que é uma oportunidade muito importante pela representatividade da ABRAVAC, pelo brilhantismo do evento espetacular, as palestras da manhã, a palestra do astronauta, uma oportunidade absolutamente inesquecível essa que a gente teve que estar tanto sentado aí assistindo, como poder estar aqui agora falando. Então eu fico muito grato e estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer prolongamento aí de dúvidas, de debates, para a gente conversar. Tá? Muito obrigado. Quem pede desculpas pela falta de tempo somos nós. Quem sabe que a gente não consegue 2 dias. Quem sabe. Então, muito obrigado. Vou usar as palavras, não sei se foi do Diego, do Daniel, para a PAC é uma casa italiana, que recebe todo mundo, o senhor está convidado para macarronada. Basta ser parte da família. Já fez uma palestra para a gente, eu tive o prazer de assistir. Sinta-se em casa, como aviador, como operador, como policial, como empregado. A casa é sua. Muito obrigado pela sua presença. Vou deixar aqui uma lembrança do dia que possa usufruir dos seus conhecimentos mais vezes.